Aí ontem uma amiga, a gente foi ter uma DR, e nessa DR ela começou a colocar algumas questões que a deixavam insatisfeitas comigo. E óbvio, e falou assim, acho que ninguém nunca te falou isso e tal, não sei que, coisa de horário, né? Eu falei, cara, eu tenho 43 anos, eu me atraso há 43 anos. Pode ter certeza que todo mundo, assim, né? Eu escutei isso a vida inteira. E aí, e aí entraram algumas questões delicadas que eu prefiro não compartilhar. E, é, é, e, a, e eu já estava mais informado um pouco, já estava mais claro para mim o impacto e o alcance do que era esse diagnóstico, mesmo já tendo passado 3 meses. E eu sentei com ela e fui falar para ela. E a minha conversa com ela, sou péssima em resumir, mas se eu for tentar resumir, seria mais ou menos assim. Cara, você acha que eu não sei que se eu dormir mais cedo e acordar mais cedo, o meu dia vai ser mais produtivo? Eu sei. Você acha que eu fico satisfeita em fazer tudo correndo, em tudo em cima de última hora? Você acha que atrasar me deixa feliz? Deixar os outros esperando me deixa super satisfeita? Sendo eu uma pessoa ansiosa, você não acha que tá sempre fazendo as coisas correndo não me dá cada vez mais e mais ansiedade? Você acha que se eu atraso para buscar minha filha, eu não sei o impacto que isso tem na minha filha, que ela fica triste? Ou se eu peço um amigo para pegar ela e quando eu chego eu vejo aquele amigo com aquela cara e eu não fico arrasada de pensar, porra, que eu sou uma mãe de merda e eu tô abusando do meu amigo e tal. Então, eu sei, e tudo isso tá me matando, isso tá me enlouquecendo, porque eu entendo, eu sei o quanto isso faz mal e eu entendo os conselhos, eu escuto esses conselhos o tempo inteiro, a vida inteira, dorme mais cedo, acorda mais cedo. Por que você não tem uma rotina organizada? Por que a sua vida é tão bagunçada? Por que você sempre esquece de tudo? Por que isso? Por que aquilo? Blá, 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 blá. Eu escutei isso a minha vida inteira. Cada um que fala acha que está sendo o primeiro a ter a grande ideia de me falar que a questão o que se minha vida fosse mais organizada, que tudo seria mais fácil. E que isso tá me ajudando bastante. Falar isso pra mim tá super me ajudando. Cara, não tá. Eu sei, eu não consigo até agora. E quando eu me abri com ela e contei como eu me sentia, eu cheguei em casa e eu me senti exausta. Eu me senti. Foi difícil, assim, tipo. Até porque eu não quero que soe como desculpa. Eu não quero tirar a legitimidade do outro de ficar puto. Mas eu também, por mais que possa ser injusto, também fico muito puta de estar sendo julgada, de ter sido julgada, de ter sido alvo de comentários, das pessoas falarem isso muitas vezes pelas minhas costas. Ou mesmo das vezes, porra, vem cá, deixa eu entender, o que tá acontecendo, né? Por que é tão difícil para você se organizar? Sabe assim, de alguém tentar ouvir você e não simplesmente te julgar e condenar, por mais que ela tenha razão. Então, para mim, abriu uma oportunidade de rever ou de questionar todas as sentenças e diagnósticos que foram lançados em mim até aqui. Eu realmente sou uma pessoa ansiosa? Até que ponto isso tem a ver com TDAH? É outra característica do TDAH, né? É de ser muito direto, muito verdadeiro. Pensamento acelerado, de estar pensando em mil coisas ao mesmo tempo. A dificuldade de cumprir, de finalizar, né, as tarefas.
odiar rotinas, odiar atividades de trabalhos domésticos. Então, para mim, eu hoje é como se eu estivesse me olhando pela primeira vez com um pouco mais de compaixão. Eu acho que eu sempre acho não, né? Eu sempre fui a minha maior algoz. Eu sempre fui a minha maior crítica. E sempre me julguei e condenei bastante por todas as incapacidades, por tudo aquilo que eu não conseguia fazer. E eu acho que hoje eu consigo ter um pouco mais de acolhimento. Eu acho que hoje eu consigo me aceitar um pouco mais. E por mais que um diagnóstico não muda nada em termos práticos, em termos emocionais, quando eu comecei a ler esse Insta e comecei a me ver em cada uma das linhas ali descritas, eu senti pela primeira vez que alguém me entendia, mais ou menos isso. Porque não é alguém, né? Não era uma pessoa que estava por trás do que estava escrito, mas assim, que as minhas ações, não que eu não tenha responsabilidade sobre elas, não que eu não tenha que, obviamente, buscar as ferramentas necessárias para mudar estes comportamentos que impactam a minha vida, primeiramente. Mais importante, impactam a minha vida, em primeiro lugar, a vida da minha filha, e depois a vida dos meus amigos, óbvio, e aí que está o grande lance de buscar as ferramentas adequadas para mudar esses comportamentos. Mas a primeira coisa eu acho que é, tipo, não é porque eu sou fraca, não é porque eu não tenho força de vontade, não é porque eu sou preguiçosa, ou não é porque eu fico abusando das pessoas, não é porque eu não sou responsável. Existe uma desordem, ela é real, ela tá ali. Essa dificuldade de dar um passo tão pequeno como chegar no horário de um compromisso, ou como se organizar e organizar a sua própria rotina, esses passos pequenos tem nome, sobrenome, entende? Então, assim, não se trata, em hipótese alguma, de me acomodar, porque a última coisa que eu quero é me acomodar. Porque o fato de ter esse diagnóstico não faz com que as consequências destes comportamentos e tudo mais parem de acontecer, né? As consequências vão continuar existindo e as consequências são minhas em primeiro lugar. E óbvio que também afeta as pessoas que estão à minha volta. Então as consequências vão continuar existindo. Então existe sim a necessidade de mudança, porque o preço é alto demais. Eu não quero pagar o preço de estar sempre atrasada, de não conseguir me planejar, de entrar naquela rotina de vergonha, culpa, autossabotagem, procrastinação e tudo isso. Eu quero sair daquela rodinha do ratinho. Então, assim, é óbvio, não existe em nada do que eu estou dizendo nenhuma intenção de me acomodar e usar disso como uma desculpa. Mas o que existe agora, para mim, o que existe é saber que eu posso buscar ferramentas que verdadeiramente podem me ajudar. Porque essas ferramentas não são diferentes, mas elas existem. Então eu tenho que buscar os caminhos certos para me ajudar a sair destes comportamentos.
a driblar estes comportamentos. Medicamento, se for o caso de ajustar e de mexer, para ajudar naquilo que for necessário, naquilo que não depender só de mim, a sair deste lugar, a rever até que ponto a minha ansiedade vem destes comportamentos, desse ciclo vicioso, destes comportamentos. Não é isso? Será que não é isso que alimenta a minha ansiedade? Será que não é isso que me faz ficar ansiosa? Sabe? Então, assim, é como se eu estivesse enxergando uma luz no fim do túnel. Eu não estou enxergando uma zona de conforto nova para eu me abrigar. Eu estou enxergando uma luz no final do túnel onde eu posso finalmente ser transformada. Porque para a gente ser transformado, a gente precisa se entender, a gente precisa estar de posse das nossas questões, a gente precisa ter ciência e consciência do que está fora do lugar, para que a gente consiga redecorar a nossa casa interior, não é verdade? Então, eu fico feliz de finalmente enxergar uma luz no final do túnel. E talvez eu me sinta um pouco mais empática, porque é muito ruim ser julgada. E eu sei que eu julgo muito também. E eu não posso, assim, não é questão de ser empática só com pessoas que têm as mesmas questões que as minhas, é ser empática com as pessoas de um modo geral, porque assim como muita gente não sabe ou não sabia dos meus problemas ou do meu diagnóstico e tudo mais, eu também não sei do diagnóstico dos problemas de um monte de gente que pode estar cheio de fotos na rede social sorrindo e por dentro está passando por desafios enormes e precisa de um acolhimento e não de um julgamento, de uma compreensão e não de uma acusação. Isso me dá mais vontade ainda de seguir o meu propósito, porque ao me entender, ao caminhar para o meu processo de cura, eu também posso ajudar também outras pessoas, não exatamente só nesse mesmo processo, mas em tantos outros, né? Dizem que os terapeutas são os mais loucos, os mais problemáticos. Eu tendo a acreditar que sim. Eu acho que só os mais loucos ou os mais problemáticos verdadeiramente se jogam, pelo menos assim, né, se jogam dentro de si mesmo para se conhecer, para se descobrir, para buscar saídas, para se sentir melhor, né? O olhar para dentro de si, não sei até que ponto isso é tão espontâneo e fácil, né? A gente acaba indo para esse caminho quando tá doendo, quando não tá legal. E eu acho que grandes terapeutas são pessoas que passaram por grandes dores. E aí isso facilita bastante quando senta uma pessoa na tua frente, em chamas, sofrendo, e você olha para aquela pessoa, você pode não ter vivido a mesma história, mas você sabe o que é estar naquele lugar. E eu acho que isso faz bastante diferença.